Vamos lá, irmãos? Vamos lá? Para essa matéria especificamente, que seria, no caso, Teologia Pastoral, eu quero que vocês peguem esse livro aqui, tá? Esse livro, a Teologia Pastoral em si. Esse livro aqui, do Luciano Subirá, também vai servir para a Teologia Pastoral, porque é o posicionamento de um pastor falando de espiritualidade, ou de experiência pastoral, né? Essa questão da oração. Qual pastor não se cobra para a oração? Qual pastor que não se cobra para o jejum? Qual pastor que não se cobra para a leitura bíblica? Entender como que ele olha a partir dessa experiência que ele tem de Filipenses 3, essa experiência, no caso, né? Essa questão pastoral no que diz respeito à oração, jejum e palavra, tá? Esse livro aqui, da Mundo Cristão, é um livro até usado para aula do professor Edson Lopes, Nívia Lopes e Pércio Gomes de Deus. É um livro que vai tratar especificamente sobre ciência pastoral, tá? Distinção entre profissão do teólogo e a vocação pastoral, o ministério pastoral à luz da Bíblia, principais desafios enfrentados no ministério pastoral, muita coisa do que está aqui, lógico que nós vamos tratar em aula, mas é um livro que vai dar apoio para vocês terem um material para leitura em casa também, quando tiver que ter um amparo de alguns teólogos a respeito do assunto de maneira um pouco mais técnica, né? Então tem esses daqui que são 3, se precisar depois a gente traz mais, tá bom? E esse daqui, eu gostaria que os irmãos comprassem e lessem também, porque é um livro que vai valer a pena para vocês, tá bom? Vamos lá. Continuando aí, página de número 2. Colocamos aí quem fundou a igreja, trabalhamos essa questão de que Cristo, através do Espírito Santo, é aquele que funda a igreja. Acho que a gente parou no segundo parágrafo aí, né? Jesus se encontrava, aos irmãos que estão conosco pela internet, estamos estudando teologia pastoral. Acho que já coloquei, né, gente? Jesus se encontrava com as pessoas e estabelecia uma relação com elas. Depois, com a morte do Senhor, houve uma ruptura nessa relação, mas é restabelecida de modo mais profundo ainda, na ressurreição. Olha só, 2 momentos. O momento antes e o momento depois. Pois a igreja não poderia nascer sem o fato da ressurreição. Aqui nós temos um fato teológico, bíblico, fundamental, para que a igreja exista. Sem a morte e sem a ressurreição de Jesus não haveria igreja. Por isso Cristo é a base. Ele é a pedra angular, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, Deus colocou como pedra de esquina, né? E a expressão pedra de esquina, ela é proposital, porque ela é chamada também de pedra angular, que é a pedra que sustenta a quina do edifício, né? Normalmente, os terrenos caídos, né? Os terrenos caídos são os principais, é lá que vai o peso maior, era lá que tinha que se colocar aquela pedra de esquina, a pedra fundamental, ou a pedra angular, né, que dava o ângulo da construção. Cristo é esta pedra. E os que vêm depois, no caso dos 12 apóstolos, são 12 pedras que vêm sendo edificados nesse templo. A Bíblia vai dizer, vós sois pedras vivas. Vós sois pedras vivas. Pedras vivas por quê? Porque a gente faz parte desse edifício, que é a igreja. Pois a igreja não poderia nascer sem o fato da ressurreição. E aqui não é algo que a gente imagina, é fato. Fato aqui tem a ver com a história. Os discípulos dão testemunho a respeito do Senhor ressurreto. Está escrito em Atos 2, 24 e 32. É documento que atesta a ressurreição. A pregação da igreja não seria completa sem a... Você prega, você ensina, você pastoreia. Baseado em quê? Qual a base? A ressurreição. A morte e a ressurreição. Qual é o culto principal que a igreja é convidada normalmente para participar dele, principalmente todo mês? A ceia. O que é que você prega na ceia? Morte e ressurreição. Olha a base. Então, teologicamente falando, essa é a base. Não existe teologia pastoral sem isso.
Eu pastoreio uma igreja que custou o sangue de Cristo, que foi fundamentada pela ressurreição de Cristo. E quando eu tomo a ceia, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. É morte e ressurreição. Olha a base, é a base da fé. Então não existe teologia pastoral sem essa base teológica também. A igreja é o verdadeiro modelo da ordem de Deus nesse mundo. A comunidade petrina entendeu o verdadeiro sentido da igreja. Olha só o que Pedro vai dizer. Mas vós sois o quê? Geração eleita. Sabe qual é a original aí? Raça eleita. Prole eleita. É raça eleita, é o povo eleito. Geração aí, a expressão geração tem a ver com essa questão de 40 anos só, né? A gente entende que uma geração é 40 anos, mas aqui a palavra geração não é a palavra mais adequada. Aqui seria a prole, a raça eleita. Vocês são o povo eleito. E só é eleito porque Cristo nos elegeu. Ele nos elegeu. Ele disse que nós seríamos a igreja. Então, essa fala de Pedro, no aspecto pastoral, é uma raça eleita. Se tem uma raça eleita, Deus constitui um pastor vocacionado para cuidar deste povo, que é a raça eleita. Então a gente não está cuidando de um povo qualquer. É a raça eleita de Deus, é a prole de Deus, gerada por Cristo Jesus. Jesus disse o que para Nicodemos? Necessário te é nascer de novo. Nascer de novo aí seria nascer do alto, ser gerado por Deus. E a raça eleita é a raça gerada por Deus, que somos nós, através do sacrifício de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Vós sois o quê? O sacerdócio real. Sacerdócio aqui, ele empresta do Antigo Testamento, mostrando a função do sacerdócio em relação ao povo. Se havia um grupo sacerdotal arônico da tribo de Arão, né, do sacerdócio arônico para cuidar do povo, agora não, é o povo, o próprio povo é sacerdócio. E sacerdócio real. Por que real? Aqui, fala, pastor. Ele é o rei. Aqui o original é Basileia. É Basileu, se eu não me engano, acho que Basileia seria reino, né? Aqui, a expressão real aqui vem do original Basileia, quer dizer reino. Venha o teu reino, Pai Nosso, venha o teu reino. Nós somos sacerdócio deste reino. Nós representamos Cristo neste reino. Cristo é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós somos extensão desse sacerdócio de Cristo. Então você intermedia salvação deste mundo. E Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos reconciliou. E também nos fez braços reconciliadores. Quantos de vocês aqui, de repente, já não reconciliaram um casal que estava para se divorciar? Amigos que estavam brigados? Quantos de vocês aqui, de repente, não... A irmã Marina, por exemplo, ela direto está reconciliando pessoas diante de Deus. Ela é um instrumento de Deus, tirando pessoas da mão de Satanás e levando a Deus. Olha só, olha aqui. Ela pega aqui e leva para Deus. Está aqui. Ela, vem aqui, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Ela tira das mãos de Satanás e leva para Deus. Ela faz esse papel de... E Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Olha que coisa linda. De quem é esse papel? Do sacerdócio real. Porque o papel do sacerdote era o quê? Era trazer o povo a Deus. O profeta trazia Deus ao povo, mas o sacerdote levava o povo a Deus. Olha que coisa linda. Olha que maravilhoso. A vontade de ter muita fé, de ser crente demais com isso daí, não é? A importância que nós temos, tanto os pastores, quanto aqueles que têm as suas ações pastorais, independentemente do que faz. Como é maravilhoso sermos úteis para o Senhor. Vocês são o quê? A nação santa. Por que nação santa? A eclésia é o povo chamado de dentro para fora. Se é um povo chamado do mundo, do mundo para fora do mundo para ser o povo de Deus, nação santa. Nação santa. Aqui no caso, a expressão santa, se eu não me engano lá
No Antigo Testamento seria kadosh, né? A expressão santa. Kadosh, 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 quer dizer santo, 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 né? Glória seria kavod, né? Kadosh quer dizer santo. E no Novo Testamento, esqueci agora o termo específico, mas é um termo muito próprio também, nação santa. Nós somos um povo santo, preservado, reservado para Deus. O povo adquirido. Adquirido por quem? Pelo Cristo, através do seu sacrifício. Para quê? Para que anuncieis as virtudes. Qual outra tradução aí? Pega outra tradução aí, para mim desse texto. 2, 9 e 10. O que a NVT diz aí? As virtudes. O que seriam as virtudes aí? O que seria aí uma tradução mais forte aí? 1 Pedro, 2 Pedro 2, 9 e 10. Oi? É o primeiro? Isso, 2, 9 e 10. O que diz aí, Gi? Virtudes. Qual outra tradução traz diferente? Grandezas. Olha que coisa linda. Para que anuncieis as grandezas. É? Vocês, porém, são povo escolhido, reino dos sacerdotes, nação santa, como propriedade exclusiva de Deus. É isso aqui, correto? Para que anuncieis? Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas. Olha só. Quão admirável, as grandezas, as virtudes, as coisas admiráveis, né? Daquele, aqui no caso Jesus, que vos chamou das trevas. A igreja aí, igreja, uma coisa linda. Vós que em outro tempo não erais povo, vocês não eram povo. Por quê? Vocês eram gentios. Virtudes, poder, grandezas, né? Essas coisas admiráveis a respeito dele. Em outro tempo vocês não eram povo. Por quê? Quem era o povo antes? Os judeus. Mas agora sois povo. Olha só. Mas agora sois povo. Povo de quê? Sois povo de Deus. Não que tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quem está falando? Pedro. Aquele que antes ignorava esse povo. Agora não, vocês são povo. Agora vocês são povo. Aqui agora, o fato dele dizer que agora vocês são povo, ou seja, vocês não são o que eram antes. Agora vocês fazem parte da igreja de Deus. Olha que coisa linda, né? Vejamos os significados de alguns termos importantes para a compreensão eclesiológica petrina, retirados do texto neotestamentário. Eu já falei algumas coisas, né? Geração aí vem de genos, o genos, geração, gerar, gerados, né? Geração eleita, o genos, né? Família, raça, prole, eclecton, né? Que seria a igreja, a prole eleita. Povo selecionado, escolhido para herdar a salvação. Significa que Deus elegeu um povo para proclamar a sua graça. Essa eleição foi a decisão divina, numa perspectiva o quê? Eterna. Olha só, antes da fundação do mundo. Quantos milênios e milênios e milênios e milênios antes, Deus já olhava lá na frente. Haverá um povo que vai ser chamado de geração eleita igreja. E esse povo vai ser gerado pelo meu filho que vai morrer. Na sua presciência, milênios e milênios antes. Né? Quando Deus cria Adão, quando Deus coloca Adão no Éden, ele já sabia de tudo. Na presciência de Deus. E Jesus é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Já fazia parte dos projetos, alguns teólogos falam os arcanos, né? Os oráculos, os arcanos de Deus, já estava lá na eternidade projetada. Olha o que nós somos, gente. Nós não somos o projeto de 100 anos atrás. Nós não somos o projeto de 1000 anos atrás. Nós não somos o projeto de 2000. Nós somos o projeto de milênios e milênios e milênios atrás. Talvez milhões e milhões de anos atrás. Deus já olhava lá na frente. Vou levantar o Moacir para ser pastor de um povo. Vou levantar o Rafael vai ter problema de visão, vai ficar cego, mas ele vai continuar sendo o meu porta-voz mesmo assim, porque eu vou aguçar
usar os outros 4 sentidos deles e ele vai entender que ele vai ser um porta-voz, um porta-voz, mesmo que ele não enxergue, mas os mistérios espirituais ele vai enxergar e vai ser um proclamador da minha palavra. E não vai ser triste por causa disso. Não vai ser triste, porque Deus está na vida dele e Deus usa ele mesmo assim. Leu mais Bíblia do que a gente, né? Estudou escatologia, leu todos os livros 3, 4 vezes, para nossa vergonha, né? Não dá para a gente cantar para a nossa alegria, né? Tem que cantar para a nossa vergonha. Leu escatologia e arrebentou com tudo, aí lendo a 1000 por hora com os ouvidos, aí livros e mais livros, mais livros. É Deus que chama, vocaciona. Mesmo aqueles que não imaginavam que ia ser vocacionado igual eu, detestava ler, nem imaginava na minha vida que seria o que sou. Mas quando comecei, me assentei na sala de aula para estudar com meu tio, mesmo um pouco antes, né? Já ganhando almas, evangelizando, expulsando demônio e tudo, mas jamais imaginava onde chegaria e teria a consciência que tenho hoje. Olha eu aqui. Olha eu aqui. O que a gente se torna? Porque os projetos de Deus, na mente de Deus, Ele enxerga lá na frente. Então não adianta você correr. Não adianta você pensar pequeno. Pensa grande. Olha o tanto de gente que faltou hoje. Alguns justificaram, né? O pessoal pensa muito pequeno. Depois quer mudança. Quer mudança na família, quer mudança na sociedade, quer mudança na igreja, fica reclamando da igreja, mas não ajuda. Não pensa. Aí vai sofrer mesmo. Significa que Deus elegeu um povo para proclamar sua graça. Essa eleição foi a decisão divina, numa perspectiva eterna. Foi a experiência da gratuidade divina. Grifa isso, gente. Gratuidade divina. Foi graça. Graça sobre a nossa desgraça. Bondade pela nossa maldade. Misericórdia em cima da nossa miserabilidade. Infalibilidade em cima da nossa falibilidade. Né? Ilimitado em cima das nossas limitações. É o Deus que se manifesta com gratuidade. Não somos trapos de imundícias na mão de Deus, da nossa justiça. Nós somos nada. É o homem, o que o homem quer? O homem quer poder, o homem quer nome, o homem quer conhecer o que não deve conhecer. Se o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. É isso que a gente quer. É o poder pelo poder. Mas o que nós somos? Nós somos o resultado da ação graciosa de Deus. Quem você é, Davi? Eu sou simplesmente o resultado da ação graciosa de Deus. É o que eu sou. É o que eu sou. E você também é isso. E se não fosse essa graça? Participei de uma entrevista com o pastor Rodrigo e o Alex, o Isaac estava comigo, né? Falando sobre a martiologia, a doutrina do pecado, e no final ele perguntou: pastor, mas qual é a solução para todo este mundo de pecado? Eu falei: é a graça. É a graça. A graça de Deus. A graça de Deus é manifestada trazendo salvação para todos os homens. A graça que outrora estava oculta, mas agora foi revelada. O mistério que esteve oculto durante anos, séculos e séculos, mas agora é manifestado para vocês. O próprio Cristo disse: muitos desejaram ver o que vocês veem e ouvir o que vocês ouvem, mas a eles não foi manifestado, mas agora vocês veem. Por isso Pedro naquele barco, quando Jesus está dormindo e que eles vão incomodar o mestre, acorda: mestre, 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 acorda! E Jesus agarrado lá no seu travesseiro, cansado: mestre, acorda, mestre, você não te dá que pereçamos, mestre. Ele acorda, qual é a primeira coisa que ele fala? Porque temeis, homens de pequena fé. Vocês não viram nada ainda que eu fiz? Vocês não entenderam nada ainda? E o Cristo bendito, sem parecer nem formosura, como diz Isaías, vai até a ponta do barco e fala com a natureza. Conversa com a natureza. Mar, aquieta-te. Vento, silêncio. Eu quero dormir. Estou incomodando meu sono. Quero dormir. Mas sabe por que está acontecendo aquela tempestade? Porque ele estava indo para Gadara. Os demônios já sabiam que ele estava indo para Gadara.
Foi uma tempestade provocada pelo próprio diabo, porque eles sabiam que Jesus ia chegar em Gadara e os demônios iam ter que sair de todo mundo. O povo ia receber a palavra, o gadareno ia receber libertação. Tinha 6.000 demônios naquele homem. E eles sabiam. Mas o Cristo vai lá e se manifesta. E Pedro, quando vê aquilo, ele fica atônito. Fica espantado. Né? Espantado. Que homem é este? Que homem é este? Ele não diz que Deus é este. Ele diz que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É o Jesus Nazareno. Isso aí é o filho da irmã Maria, do irmão José, que mora lá em Nazaré. É o homem é Jesus. Cheio do poder do Espírito Santo. O pastor por excelência das nossas almas. O sacerdote supremo do Senhor segundo a ordem de Melquisedeque, o salvador do mundo, o eterno, visto pelo próprio Deus e gerado na mente de Deus antes da fundação do mundo, para que se tornasse o salvador da humanidade. Ele é aquele que veio quebrar as cadeias e libertar os aprisionados das prisões. Ele é aquele que veio tirar os demônios daqueles que não poderiam ser libertos jamais, demônios que quebravam correntes, que revirava túmulos. Jesus Cristo simplesmente chega. E todos esses demônios na pessoa daquele gadareno viesses, porventura, nos atormentar antes do tempo, Jesus. Não nos lance para o abismo. Demônio tem que suplicar a Jesus. Não nos lance para o abismo, você não me lance para o inferno. Nem ele sabia que não era, nem os demônios sabiam que não era tempo ainda, que eles não era a hora deles ir para lá. Aí Jesus ainda concede para eles, permita-nos que entremos nesses porcos. Aí entra nos porcos, os porcos se precipitam no abismo e eles ficam soltos e aquele homem fica liberto. E os gadarenos, os teólogos da prosperidade, que não podiam perder os seus porcos porque perderam muito dinheiro, manda ele embora. Sai daqui, Jesus, porque você não serve, não. O seu evangelho não se encaixa com nós. Você fez a gente levar um grande prejuízo, perder muito porco. Aqui é o que prevalece a teologia da prosperidade. Eles ficam bravos quando a gente fala isso, né? Os teólogos da prosperidade têm mais dó dos porcos do que ver um pecador liberto. Não importa que morra muitos porcos, mas se um pecador for liberto, existe festa no céu. E mais vale o mundo, é melhor do que o mundo inteiro perdido. Grande evangelista. Ele é o excelente ganhador de almas. É ele que salva, mas é ele que proclama o evangelho também. Olha que coisa linda. Fala, irmã Marina. Eu observo aí que o povo, o ser humano, não gosta de carne de porco, não é. Os cuidados dos porcos não suportou. O poder, a força dos demônios. A maldade. Não quer porco, manda para nós, né? A gente come a bistequinha dele. Um churrasquinho gostoso. Olha, irmã Marina, olha lá quem teve em Israel falando, ó. Você desce pelo Jordão, você tem que passar do lado do lado. E Gadara é o morro, é o barranco que fica em cima. E aí você entende que os porcos desceram de lá, foram para dentro do lado. Tudo desesperado. Morreram tudo afogado. Hã? Virou comida de peixe. Mas o demoniado foi liberto. O gadareno foi liberto. Sabe o que é interessante? Jesus está saindo, olha para mim. Jesus está saindo das fronteiras de Israel. Porque se tinha porco naquele lugar, eles não eram israelitas puro sangue. Porque israelita não cria porco. Foi o lugar onde o suposto filho pródigo foi lá. Foi lá. Sacerdócio real. A igreja é sacerdotal, porque Cristo é sumo sacerdote. É a tarefa do antigo Israel no Sinai, de ser uma nação sacerdotal aos gentios. Está sentindo essa coisinha gostosa que arrepia a alma, né? É bom demais, né? A igreja é o sacerdócio intuitivo, né? Instituído pelo próprio Deus, a fim de que a humanidade tenha acesso ao seu reino
e possa oferecer-lhes dádivas aceitáveis. A igreja é sacerdotal quando aponta à humanidade o próprio Deus em Cristo Jesus, que é o melhor projeto da vida já elaborado. O povo precisa saber. Desculpa, qual é o caminho, né? Qual que é o caminho? Aponte o caminho para eles. Ponte. Nação santa. Quer dizer separada, a igreja é de Deus, santa. Não quer dizer isolada do mundo, mas que deve viver relacionando-se com o mundo, sem se deixar levar por suas verdades santas, né? Por suas verdades. Santa porque é de Deus e não de homens. Possessão, a igreja foi tirada do mundo para proclamar a palavra de Deus aos homens e às mulheres. Como eu disse no áudio lá que eu coloquei no grupo, nós estamos vivendo um momento decisivo em que a gente corre o risco da gente perder a nossa liberdade de exercer o pastorado como antes. Mas quando? Está aí, a porta aí, ameaçando a gente, tudo. Gente invadindo igreja, aí fazendo baderna, parando o culto, né? Mas existe, gente. Nós estamos ainda num estado laico. A Carta Magna ainda está ao nosso favor. Não dá para aceitar essa bagunça aí, não. Vamos orando, mas vamos cobrando os nossos direitos ainda, porque a Carta Magna ainda é forte para nós ainda. Ela tem as suas regras e o Estado ainda é laico. É democrático e laico. Temos os nossos direitos. Amém? Que horas são? 10? 10 e? 10 e 5 e 10 minutos ainda dá até ir para o céu e voltar. Conceito em teologia pastoral. Teologia pastoral é a ciência que trata da obra pastoral. Grifa, definição aí, né? É o ensino que trata cuidadosa e sistematicamente, que é organizado, né? De acordo com a palavra de Deus. As múltiplas funções do ministro do Evangelho, abrangendo a administração da igreja. Aí entra, abrangendo a administração da igreja, com todos os seus detalhes envolvidos. A teologia pastoral é o segmento da teologia cristã que visa cuidar da aplicação prática dos ensinos da teologia cristã na ação ou no campo pastoral da igreja. Então, grifa isso daí. A teologia pastoral é o segmento da teologia cristã que visa cuidar da aplicação prática nos ensinos da teologia cristã. Teologia cristã é a teologia que visa o comportamento santo, a vida santa, a vida justa, né? Na ação ou no campo pastoral da igreja, assim como na vida diária de cada crente. Mais importante ainda, na formação dos fiéis enquanto filhos do Pai e membros congregantes da igreja, conduzindo-os no caminho da palavra de Deus e da salvação em Jesus, através dos ensinamentos emanados pela igreja. Então é na igreja que a coisa acontece. Consegue puxar? Nós precisamos estar atentos para isso. Atentos para isso, né? Então nós temos aí, na igreja, é na ação da igreja que acontece tudo isso. Agora, se não existe ação pastoral, né? Se não existe o pastor fazendo tudo isso que tem que ser feito, a igreja cresce, se desenvolve. Irmãos, é fácil, não vou dizer que seja fácil, porque eu posso minimizar a situação, mas dá muito mais trabalho, de repente, manter a pessoa na igreja do que gerar ela para Cristo. Lógico que esse trabalho que a irmã Marina faz, ele é muito importante. Não tem como diminuir o papel dela. Só que, quanto tempo a gente demora para ganhar uma alma para Cristo? Isso é relativo. Mas, quando eu consigo trazer essa pessoa para a igreja, todo o trabalho do evangelista vai por água abaixo quando o pastor não sabe pastorear. Quando o pastor não sabe cuidar. Quando o pastor não ensina. Quando o pastor não orienta. Quando o pastor não discipula. Tem que ter um trabalho. Porque a criança é gerada pela mãe. Está lá no ventre. Fica 9 meses lá. Desenvolvendo, tal. Deu 9 meses, tem que sair.
Tem que enfrentar o mundo lá fora. Não vai comer, não vai ser alimentado mais, não vai ser mais uma extensão da mãe. Não vai depender mais do alimento da mãe lá. Não, ela vai ter que ser gerada. Agora ela vive neste ambiente. Ela nasce morrendo. Todo mundo nasce morrendo. Todo mundo nasce morrendo. Mas aí tem todo um processo. A mãe vai querer que a criança morra? Não. A partir de agora a mãe vai dar o quê? Alimento. Vai dar o mamar para ela, né? Vai dar o TT, vai ter que cuidar dessa criança. É um processo de quanto tempo até que esse menino consiga andar sozinho? Quanto tempo? Hã? Hoje em dia, 30 anos. Depois é eu que prego duro, né? Ó, a Bel já aprendendo. Hoje em dia, 30 anos, né? Que é a geração Nutella, né? Geração Nutella. Mas o básico, pelo menos é o quê? Pelo menos ali uns 20 anos já está pronto. Vai pro mundo, vai trabalhar, vai comprar o seu arroz e feijão. Vai comprar seu tempo. Mas você vê, olha quanto tempo demora. Irmãos, olha para mim. Na fé não é diferente. Quanto tempo demora para a gente fundamentar a fé na vida de alguém? Os discípulos demoraram 3 anos e meio com Jesus. Com Jesus. Então, nesse caso, olha bem a importância do papel do pastor. O evangelista, ele vai gerar. Ele vai gerar alguém para Cristo e vai trazer para a igreja. Só que ele não é o pastor. É ele que vai cuidar. É o pastor que tem que cuidar. Então é um trabalho importante, gente. Não dá para menosprezar. A gente vai falar isso de maneira mais organizada lá na frente. Essa teologia, denominada pastoral, está englobada pela teologia prática. Ela entra dentro da teologia prática, que contém vários subcampos, né? Departamentos, né? Correlacionados com a teologia de missões. Dentro da teologia está a teologia de missões. Dentro da teologia cristã prática está a teologia de missões. Dentro da teologia prática está a teologia de evangelismo. Dentro da teologia prática está a psicologia pastoral. Dentro da teologia prática está a psicologia da religião. E outras áreas similares que são tratadas dentro dessa matéria à parte. A teologia pastoral também entra na teologia prática. Agora, como que ela funciona? Elas estão correlacionadas. Quem é que evangeliza sem levar para uma igreja, para algum pastor? Qual o missionário que vai sem ser enviado por uma igreja ou por um pastor? Qual o diácono que vai fazer um serviço sem ser delegado por um pastor? Qual é o professor que ensina se ele não tiver a permissão do pastor? Então é muito importante, gente. Mesmo o profeta, vamos trabalhar o ministério profeta também. Qual é o papel do ministério profeta? Ele é o homem que lida com a palavra. Porta-voz de Deus. Mas, se não tiver o pastor presente, mostrando, ensinando, também antes, então o pastor, ele é, nos 4 ministérios, dos 4 ministérios que vão existir, o pastor é o que está acima dos 4. Aqui você tem os 4 ministérios: profeta, apóstolo, evangelista e mestre. O pastor é o que está acima de todos. Acima do apóstolo, pastor? Vou explicar isso lá na frente. Vocês vão perceber que esse negócio de colocar apóstolo está tudo errado. Ele é título. E de certa forma, ele se diminui. Porque na progressividade do entendimento da teologia pastoral, na história, o pastor é o que substitui o apóstolo. Vou explicar lá na frente, vocês vão ver. Está tudo errado isso aí. Você não entende de teologia pastoral, aí fica inventando. Ah, sou apóstolo agora, apóstolo não sei o quê. Era pastor. E pastor foi consagrado para apóstolo. Ué? Na Bíblia é o contrário. Os apóstolos, eles viram pastor ou ele deixa de existir. O seu apóstolo. Apóstolo Paulo teve uma porque ele enfrentava o perigo
Sim, mas houve um tempo que ele já não foi mais necessário. O apóstolo Paulo, no final da vida, ele vira pastor. Pastor na cadeia. Quem eram as ovelhas? Tito, Timóteo, ganha almas lá os soldados, Marcos, Lucas, ovelhas pastoreadas por carta, Silas, por cartas, porque ele não pode mais ir para lugar nenhum, está preso. Vai escrever as cartas pastorais, já a partir de hoje. Anota aí como lição de casa, ler as 3 cartas pastorais. Ler as 3 cartas pastorais. Leia 10 vezes cada uma delas. Só isso. E não reclama porque é pequenininha. Até você decorar. Conteúdo, teologia pastoral, na Bíblia, está nas cartinhas. Cartinha pequenininha. 1º, 2º Timóteo e Tito. Está lá todo o conteúdo. Vou explicar. Vou falar de Tito e de Timóteo aqui até vocês se cansarem. Estamos na página 4. Página posterior tem 25 páginas. Vamos falar muito sobre isso. Então, por favor, leia. Começa a ler. As cartas. Tá? Depois, vocês vão comprar o livro, para ter o livro para ler, mas leia principalmente as cartinhas. Para a aula que vem, eu já quero, pelo menos aí na semana aí, pelo menos vocês terem lido 2 vezes. As 3 cartas pastorais, pastor Rafael. 1º, 2º Timóteo e Tito. O senhor que é bom de leitura, vai ler umas 100 vezes. 1º, 2º Timóteo e Tito. Isso, 1º, 2º Timóteo e Tito. Leia aí. Até o final dessa matéria, vocês têm que ler pelo menos 10 vezes. E anotem, grifem. Veja a importância. Tem coisas lindas, gente, ali. Eu vou fechar aqui na página 4, mas só para deixar vocês desejosos de vocês lerem. Olha para mim, olha. Tem capítulo, bem no início lá da carta de Paulo a Tito, a Timóteo, ele vai começar falando de quê? Trazendo à memória o nome de pessoas que tinha ensinado Timóteo. Paulo vai dizer o quê? Eu quero trazer à memória. Não, aí que entra os nomes. Eu quero trazer à memória aqui o nome daquela que te ensinou, que é sua avó Loides e sua mãe Eunice. Por que Paulo faz questão de citar essas mulheres na carta que ele escreve para Timóteo? Para ele entender que se ele é o que ele é agora, em termos de firmeza, em termos de doutrina, em termos de lisura, de caráter, se ele se torna o que ele se torna agora, foi por causa da mãe e da avó, que tinham fé inabalável. Ele vai falar da fé, quero falar da fé que habita em ti, que antes habitou também na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. Quem esse menino é? Ele é resultado de uma mãe e de uma avó crente. Então a vocação dele já vem lá distante. Ele já vem sendo preparado. Olha a importância. Quem você é, Davi? Eu sou filho da irmã Maria. Eu sou filho do irmão Leci. Meu pai é analfabeto, minha mãe semi-analfabeta. Eu sou esse homem. Mas quem eles são para a minha vida? Os meus professores. A minha mãe, principalmente, que ainda é professora. Quantos anos a mãe fez, mana? 67 ou 77? 77 anos minha mãe fez. Ainda é professora de escola dominical. Ainda dá aula de escola bíblica dominical. E estuda, hein? Livro de apoio já comprou. Revistinha de escola dominical, o livro de Ezequiel. Já lendo o livro de Ezequiel, engolindo a Bíblia inteira. Já leu a Bíblia acho que umas 17 vezes, todinha. Estuda teologia, tem dicionário de teologia, comentário bíblico. Precisa ver, pastora Vera. Já foi minha aluna aqui. Lembra? Quando chego lá, falo de teologia com ela. 77 anos. Quem é você, Davi? Eu sou filho da irmã Maria. Quem é a irmã Maria? Aquela ali, lá do Jardim Silvia. Carpinteiro. Que arrastou muitas almas para Jesus. Esse dia estava lá,
ela falando de pessoas que... Lembra, filho, ontem, domingo, fui votar? Filho, você lembra do André, filho? Lembra de tal pessoa? Eu nem me lembro, minha mãe tem uma memória fantástica. Nós ganhamos eles para Jesus, filho, lembra, filho? Estão na igreja, estão servindo a Deus. Lembra daquela menina que eu ganhei para Jesus, que era bem pequenininha, agora é dirigente de círculo de oração, regente de tal igreja. Acho que é o Jonathan, né? O Jonathan. Aí quando ele chegou ali, ele estava muito emocionado, a gente não entendeu muito bem. Quando ele pegou o microfone, ele não se aguentou de chorar, porque ele disse, se eu estou aqui hoje, é por causa da irmã ali, ó. A irmã Maria. Irmã Maria, que foi ela que me levou, ela ia lá na minha casa, todo domingo, todo dia de culto, e levava a gente para a igreja, Olha isso. sem cansar. Quando criança. Sol, chuva, não interessava. Levava, se eu estou aqui hoje, a minha vida inteira eu nunca vou esquecer. Olha só. Pastora de crianças. Fruto. Permaneça. I can't. Entendeu? Cansei de ver. Ela foi líder de adolescentes. Sabe o que é? Minha mãe era líder dos adolescentes da igreja. Como é que uma senhora de 70 e poucos anos lidera adolescentes, pastora Vera? E os adolescentes, viu ela parecia mãe. Dava o ensaio, tinha ensaio na igreja, ensaio 5h30, acho que quando o culto ainda começava às 7 horas, dava 6 horas, 6h30, terminava o ensaio. Vinha tudo lá para a casa da minha mãe. Na época que eu estava morando com a minha mãe, depois do meu divórcio, meu pai ficava agoniado lá, ficava doidinho da vida. Pronto, chegou os filhos da Maria. Os adolescentes tomavam conta da cozinha e da sala todinha, porque minha mãe comprava refrigerante e fazia pipoca para eles. E estava lá, tudo lá. E era tudo irmã Maria, irmã Maria, irmã Maria, irmã Maria. Adolescentes. Ainda consegui fazer muito. E hoje parou de liderar, já está cansada, a velhinha mais ainda dá aula para a escola dominical. Domingo teve eleição, mas já estava ela lá na escola bíblica dominical. Quando não está dando aula, está sentando para aprender. Irmãos, aí entra, hoje, nós temos pastores, temos obreiros hoje, nós somos resultado das Lloyd, das Eunice. Por isso Paulo vai fazer questão de iniciar sua carta falando dessas mulheres, porque elas têm importância também no nosso ministério pastoral. A gente não pode esquecer disso. E por fim eu tive o privilégio de ter ainda minha mãe como minha aluna. Se formou em teologia. De Bíblia, ela é muito boa de leitura bíblica, mas na área teológica, as discussões teológicas, foi eu que ensinei ela. Mas eu aprendi com quem? Com o irmão dela. O meu tio, pastor Faustino, o irmão dela. Né? Do qual ela, bem dizer, foi mãe dele, cuidou dele, né? Que a minha avó morreu muito cedo e ela era uma das mais velhas, tinha que cuidar dos demais. Irmãos, nós temos que nos lembrar da nossa história. Se lembre, temos aqui o adolescente, filho da irmã Thelma. Quantos anos você tem? 12 anos o filho da irmã Thelma, está aqui. Aí é o novo Kelvin, né? Ele é irmão do Kelvin, é o sobrinho. Primo do Kelvin. Primo do Kelvin, né? Lembra do Kelvin? Kelvin está para São Paulo. Agora temos 12 anos aqui. Mas já quer aprender. Mas não se esqueça nunca. Não se esqueça do seu pai, da tua mãe, o que eles fizeram por você. Nesse caso é a tia, né? A tia trazendo agora o sobrinho para estudar, para aprender também. Nós temos uma história. E na nossa vida pastoral, dessa vocação divina, onde às vezes a gente se torna, às vezes o pastor presidente, né? Às vezes aquele que vai falar numa grande reunião, etc. Tal. Não se esqueça de quem você foi lá atrás, para que o seu nariz não se empine, para que você não pense que você é a última Coca-Cola do deserto. Não, você é o resultado da oração de pessoas que dobraram os seus joelhos, que hoje estão velhos, cansados, mas que semeou na sua vida para que você recebesse essa vocação divina. Olha que coisa linda, né? Não se esqueça disso, tá bom? Amém? Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco aí também pela internet. Caminha.